modo que vocês podem estar prestando atenção em mim, ou podem estar pensando na morte da bezerra e a minha voz está lá soando ao fundo. Se vocês estão prestando atenção em mim, a relação que vocês têm comigo é muito diferente da se vocês estiverem pensando na morte da bezerra. E a minha voz está lá soando ao fundo. E é por isso que vale a pena a gente rezar para o anjo da guarda. O que a gente está fazendo se a gente diz Ângelo Edeico e custos esmei, Ângelo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti, você, este anjo, não outro, me confiou, né? O que a gente está dizendo? A gente está dizendo, ei, olha para mim. A gente está dizendo, esteja aqui. Né? Aquela música, o Senhor põe teus anjos aqui, inclusive teologicamente é péssima. Porque o Senhor não põe os anjos. O que a gente diz é, ei anjos, olhem para cá. Que é a mesma coisa que dizer, ei anjos, estejam aqui, porque eles não têm olho. Eles percebem justamente pelo que eles estão inteligindo. Cara de quem teve uma ideia. Não. Não. Viu? O anjo consegue perceber isso sem se enganar, feito eu. Não é porque ele tem essa inteligência angélica. Mas uma outra coisa curiosa, a gente falando de anjos, falando de demônios, me perguntaram outro dia, estava todo um debate aí, sobre essa coisa de por que tem um exorcismo no batismo, né? Quando a criança vai ser batizada, ela é exorcizada para expulsar o demônio. E aí depois, quando ela peca e ela confessa, se diz que se está tirando o demônio dela. Por que isso? Porque o demônio consegue perceber esse pecado mortal. Se ele consegue perceber, ele consegue prestar atenção. Então a pessoa que está em pecado mortal, para um demônio, é como uma pessoa que está andando com a luzinha acesa em cima da testa. Ele olha e diz, legal, vou lá. Ela passa a ser um lugar de ação para ele. Pois é. É por isso que vale a pena se confessar. Inclusive, até uma coisa interessante que, caso de gente possuída por um demônio, quando entra qualquer pessoa no lugar que esteja a pessoa possuída, e se ela está fazendo um escarcéu lá mesmo, em geral durante o exorcismo, está furioso, o demônio, não quer sair dali e tudo, ele começa a dizer todos os pecados não confessados de todo mundo. Não é uma furada. Agora... Pois é, não, e o mais louco, se você se confessa, mas você esquece aquele pecado está perdoado. Quer dizer, você pode receber o Santíssimo, você pode fazer tudo, mas ele não apagou da capacidade de percepção da inteligência angélica de um demônio. Ou seja, até você confessar aquele pecado, ele pode chegar lá e dizer, olha, eu vi que o fulano peca bem fazendo tal e tal coisa. Vamos botar tal e tal coisa no caminho dele para tentar? Entenderam? É assim que ele vai agir, é para isso que serve para ele. O caso da possessão é um caso mais extraordinário, uma coisa que acontece todo dia. Ao contrário de infestações, está cheio, tem uma loucura de infestação por aí, mas possessão não, é um troço que é bem mais raro, né? Que o mais grave, o mais profundo que pode ter em termos de ação demoníaca direta, porque a ação demoníaca, como é que ela vai acontecer? Ela vai acontecer normalmente, simplesmente pela tentação. O que quer dizer tentação? Quer dizer basicamente ele empurrar para o teu caminho alguma coisa. Agora, quem é que ele vai tentar mais? O pinguço que está lá enchendo da cara de cachaça no boteco? Ou o papa, o bispo, a freirinha? Claro, quanto maior o troféu, mais tentação ele vai dar. E é por isso que convém, e é muito bom que a gente sempre reze pelos padres, etc. Porque o que é um padre? É um cara tão fraco quanto qualquer um de nós, com uma quantidade de capeta por metro quadrado infinitamente maior, tentando ele, jogando coisa no caminho dele. Viu? Aquele padre, ele gosta de mocinhas bonitinhas e sorridentes.
mocinhas bonitinhas e sorridentes que estejam passando por ali, o capeta vai ficar tentando arrumar coisas, botar coisas na cabeça dela para fazer elas tentarem entrar ali e passarem na frente daquele padre. Ele vai tentar jogar a maior quantidade de tentações que ele puder no caminho dele. Isso é ação mais comum. Agora, quando a gente começa a passar para ações mais fortes, próximo grau, é a infestação. O que é infestação? Infestação, basicamente, é um monte de demônios prestando atenção em um lugar. Você vai ter frequentemente infestações em lugares que tem muita gente que está fazendo coisa muito errada. Então, é extremamente comum que você tenha infestações em delegacias de polícia, por exemplo. É extremamente comum que você tenha infestações em seitas malucas. Ali, sei lá, entrar ali, passar pela porta daquela seita que tem ali em cima, se tiver um infestômetro, vai apitar que vai ser uma loucura. Aquela seita Nova Era, que é famosa de São Lourenço, não digamos nomes, né? Mas vai ter infestações louquíssimas. Por quê? Porque é uma capetada danada prestando atenção no lugar. Mas isso não quer dizer que seja só em lugares especialmente horrorosos. Vocês podem ter infestações, e tem infestações, em casas de pessoas, lugares que, porque as pessoas vivem de uma maneira muito ruim, muito conturbada, ficam brigando, gritando, etc., atraem a atenção dos demônios. A pessoa em pecado mortal é que nem uma pessoa andando com a lâmpada na cabeça para um demônio. Então, você tem um lugar que o pessoal fala na linguagem popular que é muito baixo astral, é muito provável que você vai causar uma infestação. Mais ainda porque as pessoas não rezam, as pessoas não fazem nada. Infestação é um troço relativamente fácil de você se livrar. Reza uma missa ali, em geral vai tudo embora, porque não aguenta. Ou joga um pouquinho de água benta, o pessoal reza o texto ali, em geral já resolve. Agora, depois de infestação, você pode ter opressão, que aí já é em cima de uma pessoa. A opressão, em geral, vai ter alguma coisa física, quer dizer, a pessoa o demônio vai provocar uma doença, não que toda doença seja provocada por demônios, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas como ele pode mexer com probabilidades, ele pode fazer com que a pessoa que esteja com uma gripinha fique com uma gripona. Ele pode fazer com que a pessoa fique, cada coisa que ela esbarrou assim, fique um troço roxo, por exemplo, esse tipo de coisa. Se ele estiver querendo ali atazanar aquela pessoa por alguma razão lá dele. A obsessão, que é um ponto além, e que é um troço horroroso, que é basicamente ficar botando imagens na cabeça da pessoa loucamente. O demônio pegou aquela pessoa para atazanar, então fica jogando coisa na cabeça dela, que quem sofre por isso diz que é uma coisa horrível. E, finalmente, possessão, que é uma coisa muito mais rara, porque possessão, ela, em geral, vai depender, aliás, sempre vai depender, da pessoa ter chamado aquilo, ter aceitado isso, ter pedido. Não tem a menor chance de alguém ser possuído por um demônio, tá andando na rua, de repente, o demônio possuiu. Não rola. E agora, como é que pode rolar? Pode rolar se vai ficar fazendo brincadeiras de chamar espíritos do além e botando aquela, como é que se chama aquele negocinho? Brincadeira do copo, esse tipo de coisa, né? De ficar botando copo para ir ver o que vai falar, vamos falar com espíritos do além, esse tipo de coisa, que é uma besteira que não recomendo a ninguém. Ou coisa mais idiota ainda, mas que hoje em dia tem gente que acha divertido ir para o cemitério, acender velas à meia-noite e dizer, venha demônio. Esse tipo de imbecilidade pode levar a uma possessão. Que a pessoa está... Justamente, o cara está dizendo, vem, a casa é tua, as portas estão abertas. Aí o cara pode acabar sendo... Justamente. Um holofote, a chave da casa, e diz onde é que... E que é uma coisa extremamente idiota, não é um troço que a pessoa normal tenha que temer. Mas gente que se mete nesse tipo de besteira por achar bonito, que é o que não falta, ou engraçado, ou o cara gosta tanto de rock que acha que ele vai ser o grande metaleiro se ele fizer isso, esse tipo de coisa, aí pode levar a uma possessão. Agora, tanto possessão, quanto obsessão, quanto opressão, aí já é um caso para exorcismo, que é uma coisa que o padre, basicamente, vai lá e vai mandar o capeta sair.
E, antigamente, inclusive, e até hoje, quando se usa os ritos antigos, tipo a administração apostólica, a qual pertence esse convento, os padres deles, eles recebem as ordens menores, né, que os padres da diocese não recebem mais. Entre elas, o exorcizato, quer dizer, a ordem do exorcista, para exorcizar. Ou seja, resumindo, fechando, para quem está desesperado, porque tem hora, a gente tem anjos e demônios. Não têm uma natureza em comum, mas têm em comum o fato de serem inteligências persistentes. Ou seja, eles são seres puramente espirituais, extremamente poderosos, que não podem fazer milagres, não podem violar as leis da natureza, mas conseguem, pela ação préternatural, que é como se diz, a ação da própria natureza deles, pelo poder que está nas naturezas diversas de cada um deles, eles podem, para usar a linguagem moderna, mudar as probabilidades, causar prodígios, coisa que a gente vê, por exemplo, em operações espíritas, ou, no caso de ação demoníaca, ou criancinha que era para ter morrido e não morreu. Eu vi um caso, por exemplo, uma vez, que, assim, o anjo da guarda daquele guardinha salvou ele. Eu falei pro cara, agora vai de joelho até Aparecida. Por que aconteceu? Guardinha rodoviário, parado na beira da estrada. Um caminhão alucinado, desgovernado, bate num outro caminhão daqueles carrocerias de madeira. Aquela coisa lateral da carroceria de madeira, cheia de gancho, engastalha na carroceria de alumínio do caminhão que estava vindo. Aí vem aquela coisa que nem uma lança, a 100 e tantos por hora, agarra a manga da camisa do guardinha e arrasta ele 100 e tantos metros, sem arrastar, ele com a ponta dos pés encostando no chão até o caminhão parar. Eu falei, vai até Aparecida de joelho, porque o teu anjo da guarda teu anjo da guarda é muito show de bola, viu? Quer dizer, isso é o oposto de uma... na verdade é a mesma coisa, né? É uma ação préternatural, só que de um anjo, de um ângelos, de um mensageiro, de